timbre da viola é característico, né? Ele é mais aveludado, ele é menos brilhante, menos estridente, né? A gente falando do que o violino, né? Meu nome é Emerson de Biagi, eu fiz graduação na USP, fiz mestrado e doutorado fora nos Estados Unidos. A viola é um instrumento que muita gente confunde com o violino, né? Eles são bastante parecidos, né? Eles têm o mesmo formato, o mesmo número de cordas, né? Usam um arco também, né? Mas é um instrumento maior, né? Acho que sem ter um do lado do outro, às vezes é difícil você saber. Provavelmente muita gente já viu uma viola achando que estava vendo um violino, né? Mas o violino acabaria mais ou menos por aqui, é um instrumento consideravelmente menor, né? Então, a viola seria a irmã mais velha do violino, né? A irmã maior do violino, e ela fica justamente entre o violino e o violoncelo, né? Que é o terceiro membro da família das cordas, né? Todos esses instrumentos surgiram por volta de 1550 na Itália, né? Vindos assim, de influência de vários instrumentos distintos. Tem instrumentos que vieram dos países árabes, né? O rabec, né? Que depois virou a tal da rabeca. Você tem instrumentos de origem chinesa também, com cordas, né? Esse princípio de você ter um arco que fricciona a corda, né? A gente chama que esse aqui é um instrumento da família das cordas friccionadas, né? Então, como é que o instrumento funciona? Basicamente é isso, você tem uma corda, 4 cordas esticadas, né? E elas apoiadas assim em cima de um cavalete, que a gente chama, né? E presas aqui atrás. O cavalete é preso, as cordas são presas num estandarte e o estandarte é preso aqui atrás no corpo do instrumento. Então, quando eu passo o arco sobre a corda, ele tem isso aqui o arco é um pedaço de madeira com um rabo de cavalo, né? Aqui são vários fios de crina de cavalo. E a gente passa uma resina para dar aderência. Então, isso gruda na corda, mas quando eu movimento, né, isso faz com que a corda vibre. A vibração da corda é transmitida para o cavalete está apoiado aqui no tampo do instrumento, então tudo vibra e o corpo do instrumento é uma caixa de ressonância, então o som vibra, existe uma pecinha aqui dentro que chama alma, que comunica a vibração do topo do instrumento com o fundo, então tudo fica vibrando e o som sai por esses buracos aqui. Eu altero as notas colocando meus dedos aqui como num violão, né, ou numa guitarra, só que aqui eu não tenho aqueles trastes que são aquelas pecinhas de metal que ajudam a definir a afinação. Então eu tenho que adivinhar onde é que elas estão, né, basicamente com muito treino, né? Tá? Então eu uso uma referência auditiva e uma referência física para meio que achar onde é que estão as notas e aí com isso a gente vai fazendo o som acontecer. Esses instrumentos, eles são muito versáteis, né? Você consegue, desde de sons que imitam a voz humana, né? Eu acho que quase todos os instrumentos, de uma maneira ou de outra, buscam fazer uma simulação de voz humana, né? Através do canto, né? Então você pode ter umas coisas, tocar como se fosse uma canção, né?
Então isso aí seria uma coisa bem cantável. Eu posso também fazer coisas mais talvez mais agressivas, mais dançantes ou mais vivas. Então você consegue também fazer uma coisa mais com uma cara de percussão, de batuque. Você pode também fazer sons estranhos, né? Você pode tocar aqui atrás, tocar né? Quase que dá para imitar uma cuíca, né? Dá para sei lá, tô imitando um berimbau, né? A viola e o violino têm 3 cordas em comum, ou seja, tanto a viola quanto o violino tem a corda Lá, tem a corda Ré e tem a corda Sol. Só que o violino tem uma corda mais aguda, que seria o Mi, né? Essa nota, e em compensação o violino não tem a corda Dó que a viola tem. Né? Então nós temos 3 cordas em comum, só que a gente vai um pouco para o registro grave e eles vão para o registro agudo. Né? Então essa é a principal diferença, mas a maneira de tocar é muito parecida. Né? Tanto é que quem toca um consegue se virar com o outro, né? O que não quer dizer que sabe tocar bem. Né? Eu já toquei violino, né, por muitos anos, depois mudei para viola, prefiro tocar viola. Eu pego um violino, eu sei me virar. Mas eu não vou sair tocando um concerto. Assim como para um violinista também não é tão simples pegar a viola. Pelo fato de a viola ser maior que o violino, as cordas são mais grossas, o arco é um pouco mais pesado, né? A resposta sonora, na viola tudo a gente tem que usar um pouquinho mais de peso, um pouco mais de força, né? O violino ele é mais ligeiro, mais rápido, né? E a viola a gente tem que caprichar um pouco mais, né? A função básica da viola na orquestra, isso assim, mais no repertório mais antigo, né? A viola tendia, como ela fica entre o violino e o violoncelo, né? Ela tendia a fazer uma figura de recheio harmônico, ficar preenchendo, né, as partes da harmonia da música, né? Mas, assim, volta e meia a gente também tem um solo, tem a proeminência, né? O protagonismo numa certa passagem. Então, no repertório mais contemporâneo, mais atual, a viola gradativamente foi conquistando mais espaço, né? E tem mais essa função, né? De ter um solo de viola, ter esse protagonismo, né? E a tendência nos repertórios mais antigos, do barroco, né? Até mais no classicismo, eu diria, a gente ficava sempre mais, né, acompanhando, né? Fazendo um papel de preenchimento. Existem vários compositores, né, escreveram para viola e interessante que vários deles tocavam viola, né? Então a gente sabe que o Johann Sebastian Bach tocava viola, né? Ele tocava violino também, mas ele gostava muito da viola, assim como o Mozart, né? Tanto é que ele escreveu uma sinfonia concertante para violino e viola e ele tocava a viola, a parte da viola, né, nisso aqui. Então a gente tem Dvorak, também tocava, o próprio Beethoven tocava viola em quartetos de corda, né? Parece que tinha uma preferência grande por isso.
Talvez o compositor que mais tenha contribuído em composições para viola seria o Paul Hindemith, um compositor alemão, né, que viveu no começo do século XX, né? Ele veio até, não tem as datas certas, mas assim, com certeza da primeira metade até um pouco depois da Segunda Guerra. E ele, além de compositor, ele era um excelente violista, né? Estreou muitas peças e deixou um grande legado para a gente, várias sonatas com piano, sonatas solo, peças de música de câmara, né? Então ele não é um compositor tão conhecido, talvez do grande público, assim, mas quem conhece um pouco sabe que ele é um compositor importante e eu diria que para a viola ele foi um principal marco.